Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Morrinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você estiver assistindo essa aula. Hoje nós vamos começar um novo conteúdo referente aí à frente 2 de Geografia, na apostila 2. São as aulas 19 e 20, essas aulas que começam aí com a parte de agricultura, espaço rural, onde hoje nós vamos estudar especificamente os sistemas agrícolas. Dentro dessa aula, a gente vai ter um apanhado geral sobre o que é a agricultura e entender o que são os sistemas agrícolas e quais são esses sistemas agrícolas. Então, acompanhe comigo aí os próximos slides para que a gente tenha esse assunto muito bem trabalhado. Para iniciarmos, então, esse conteúdo, a gente começa trabalhando com a definição de espaço rural e a definição de agricultura. Iniciando pela definição de espaço rural, por incrível que pareça, definir o espaço rural é defini-lo como o espaço que não é urbano, ou seja, o espaço aqui no Brasil que não está delimitado, que não está inserido dentro de um perímetro urbano. Mas se eu for olhar para as características desse espaço rural que não é urbano, o que eu vou perceber de uma maneira bem generalizada? Que o espaço rural acaba sendo marcado por uma baixa concentração populacional, portanto, uma área onde a densidade demográfica, o número de habitantes em relação ao espaço é muito reduzido, e mais do que isso, o espaço rural sendo marcado pelo predomínio de atividades do setor primário da economia. E quais são as atividades do setor primário da economia? A agricultura, a pecuária e o extrativismo, seja esse extrativismo animal, vegetal ou mineral, que é o mais comum, inclusive, que a gente já acabou estudando. Ô Morrinho, quer dizer então que as atividades do setor secundário, do setor terciário, não acontecem dentro do espaço rural? Até acontecem, mas acontecem numa quantidade muito reduzida. Então, por exemplo, vamos pensar no setor secundário, que é o que envolve a indústria e a construção civil. Tem construção civil no espaço rural? Evidentemente que tem, mas a maneira como a construção civil atua no espaço rural é muito pequena. Tem atividade industrial no espaço rural? Tem. No interior de São Paulo, a gente tem muitas usinas de açúcar e etanol, e essas usinas são atividades industriais, mas ainda assim, a indústria enquanto atividade é muito mais incisiva, é muito mais forte, muito mais importante dentro do espaço urbano. E o setor terciário, Morrinho? O setor terciário é aquele do comércio e da prestação de serviços. Essas atividades existem no espaço rural, mas são atividades predominantemente urbanas. Por isso, então, que eu coloco, enquanto características importantes, não só a baixa densidade demográfica, mas a grande importância aí que o setor primário tem na economia desse espaço rural. Dessas atividades do setor primário, a gente vai destacar a agricultura. E quando eu tenho que caracterizar a agricultura, eu me pergunto, para que ela serve? A agricultura, enquanto atividade econômica, é a atividade que consiste na reprodução das plantas. E à medida que eu tenho técnicas que reproduzem essas plantas, eu vou usar para que essas plantas? Para que elas me ofereçam, para que elas me forneçam, produtos que sirvam não só como alimentação no dia a dia da nossa sociedade, mas que sirvam também como matérias-primas industriais. Então, se a gente pensar no nosso cotidiano, a gente depende muito da agricultura. No arroz, no feijão, no legume que a gente consome para a nossa alimentação diária, mas também no fornecimento das matérias-primas que a gente usa no dia a dia. É o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, é a farinha produzida a partir do trigo. Quer dizer, se eu não tenho essa atividade econômica desenvolvida, de alguma forma eu tenho não só a sociedade afetada do ponto de vista alimentar, mas também do ponto de vista de acesso a outros bens, principalmente do ponto de vista do preço que esses outros bens passam a ter. Tá joia? Outra característica que é importante a gente pensar inicialmente da agricultura foi quando essa atividade surgiu. É uma atividade muito antiga, a gente fala que essa atividade surgiu há mais ou menos 10 mil anos, na transição do período que nós chamamos de paleolítico para o neolítico. Nesse período do neolítico, o que a gente tem de importante? A gente tem o início do processo de sedentarização humana. Então, até mais ou menos 10 mil anos atrás, a gente tinha uma sociedade predominantemente nômade, que vagava de uma região para outra em busca das melhores condições para a sua sobrevivência. Então, enquanto existia a água, existiam frutos, existiam animais das quais essas pessoas podiam se aproveitar, elas se mantinham no espaço. À medida que se esgotavam esses recursos, elas se deslocavam
para um outro espaço. Veja que há uma coincidência do processo de sedentarização com o desenvolvimento da agricultura. Por quê? Porque a agricultura consiste na reprodução de plantas. Então, a partir do momento que a gente teve esse desenvolvimento técnico de reproduzir plantas, a gente não precisou mais ficar se deslocando com tamanha frequência no espaço. Mas foi em qualquer espaço que isso aconteceu? Não. E eu destaco para vocês que esse espaço onde isso aconteceu foi a região do Crescente Fértil. Então, aqui a gente tem esse processo de transição do Paleolítico para o Neolítico, na primeira imagem. Quer dizer, esse nomadismo vai dando lugar a uma sedentarização, e eu tenho a região em questão onde esse processo acabou acontecendo. Crescente Fértil corresponde a essa região de contato, turma, do continente africano, do continente europeu e do continente asiático, em especial essa região do Oriente Médio. Encontro nessa região importantes recursos hídricos, importantes cursos de rios, que mesmo num clima muito seco que marca essa região, são rios perenes. Tenho, por exemplo, o curso do rio Nilo, que deságua no delta, junto ao mar Mediterrâneo. Tenho o curso do rio Jordão, que deságua no Mar Morto. Tenho o curso do rio Eufrates. Tenho o curso do rio Tigre, que formam a região da Mesopotâmia. A história já trabalhou isso com vocês. A geografia simplesmente está reforçando para que a gente possa conversar um pouco mais sobre essa atividade agrícola. Outra coisa que eu acho muito importante a gente ter noção dentro da agricultura é que para ela se desenvolver, existem alguns fatores de produção que são fundamentais. Deixa eu só apagar aqui o curso do Rio Nilo para que a imagem fique um pouco mais clara para vocês. Quais seriam esses fatores produtivos? Um primeiro fator produtivo é a dependência que a agricultura tem em relação à natureza. Como assim, Morrinho? Dependendo da natureza, essa agricultura pode se desenvolver mais ou menos. Como assim, Morrinho? A natureza ela pode fornecer um solo de maior ou menor fertilidade. Pode ter um clima mais quente, pode ter um clima mais frio, um clima mais úmido, um clima mais seco. E a gente vai perceber que determinados gêneros agrícolas gostam de áreas mais secas, outros gostam de áreas mais úmidas, de áreas mais quentes ou de áreas mais frias. Como alguns se adaptam melhor a um solo com mais nutrientes e outros conseguem se adaptar a um solo com menos nutrientes. Também do ponto de vista da natureza, estar próximo a uma boa rede hidrográfica torna o cultivo relativamente mais fácil pela maior disponibilidade de água. Mas algumas plantas conseguem desenvolver mesmo afastado de uma rede hidrográfica mais densa. Beleza? Então tá aí a importância da natureza. Note que hoje, em áreas mais pobres do planeta, a dependência em relação a essa natureza ainda é muito forte. Segundo fator que eu acho importante é o fator humano. Não há agricultura sem atividade humana. Ah, mas tem tanta agricultura mecanizada, mas alguém tem que planejar aquele espaço agrícola. Ou seja, o trabalhador ele é fundamental para que a agricultura se desenvolva, seja em função de uma maior quantidade de trabalhadores que trabalham intensivamente naquele espaço agrícola, seja uma menor quantidade de trabalhadores, porém mais bem qualificados, que acabam de alguma forma melhorando o processo de produção agrícola. Então, quando eu faço análise dessa questão da mão de obra, ou eu analiso a mão de obra do ponto de vista da quantidade, ou eu analiso a mão de obra do ponto de vista da qualidade. E aí nós perceberemos que essa agricultura pode se desenvolver tanto com um fator predominante quanto com um outro fator predominante. O último fator que eu acho importante a gente ressaltar é o fator econômico. E esse fator econômico ele está diretamente relacionado à disponibilidade de capital e, consequentemente, muito ligado à disponibilidade de capital, à disponibilidade de tecnologia. Se a gente olhar para todos os espaços agrícolas ao redor do mundo, existem espaços muito capitalizados, com muita tecnologia, com uma altíssima produtividade. E outros espaços, até mesmo no mesmo país, com uma descapitalização muito grande, que ainda assim conseguem ser produtivos, obviamente, sem a mesma produtividade daquele mais capitalizado, que não usam a mesma tecnologia daqueles mais capitalizados. E aí, quando eu olho para a soma, para a conjunção desses três fatores, o que eu percebo de muito importante? Que
que à medida que esses fatores de produção interagem entre si, eles possibilitam a existência dos diversos sistemas agrícolas, justamente do que dá título à nossa aula. O que são, então, os sistemas agrícolas? São formas de se praticar a agricultura, dependentes da natureza, da ação humana e do fator econômico. Ora mais um fator do que outro. Exemplos não faltam de sistemas agrícolas. Desde que você se conhece enquanto aluno, você estuda a história do Brasil e aprende o sistema de plantation. É uma forma de se praticar a agricultura. Quem analisa um pouco mais o campo hoje em dia percebe que o campo vem se modernizando. Estamos falando do agronegócio enquanto sistema agrícola. Também muito de criança se aprende sobre agricultura de subsistência. Em outras regiões do mundo, existem outras formas de se praticar a agricultura, como o sistema de jardinagem. Então, qual é a ideia que a gente tem nessa aula? Que a gente possa passear sobre esses sistemas agrícolas e ver aí quais são as principais características dos mesmos, aproveitando para perceber como que essa agricultura se desenvolve ao redor do mundo, seja no mundo rico, seja no mundo pobre. Beleza? Então vamos continuar para a gente agora começar a perceber como são esses sistemas agrícolas e quais são eles. O primeiro sistema agrícola que a gente vai trabalhar é justamente aquele que mais aparece nos vestibulares e que tem mais aparecido ou que tem mais crescido ao redor do nosso planeta. Estamos falando do agronegócio, que também a gente pode chamar de agricultura intensiva de capital, o que já deixa bastante evidente qual daqueles 3 fatores de produção acaba sendo mais importante. Óbvio que eu estou falando do fator econômico. Onde que esse sistema agrícola acaba sendo mais comum? Normalmente eu encontro esse sistema agrícola em países centrais, que são os países mais desenvolvidos do planeta. Então, encontro o sistema agrícola do agronegócio nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, encontro em boa parte do continente europeu, encontro em algumas partes do território japonês. Mas veja que como ele se encontra em expansão, essa expansão se dá principalmente em países emergentes. E olhar para o Brasil é olhar um dos principais locais onde essa expansão acontece. Não só no Brasil, mas eu olho para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, México, olho para a Índia, para a China, para a África do Sul. São países em que esse sistema agrícola vem aparecendo cada vez mais, modernizando o próprio processo de produção agrícola. E o que vai marcar esse modelo de produção agrícola? Muito capital. Agricultura intensiva de capital. Então, eu tenho muito capital disponível para essa produção, muito investimento realizado para que essa produção gere mais resultados financeiros. E o que eu vou fazer com esse investimento realizado? Eu vou aplicar principalmente em técnicas modernas agrícolas. Vou usar, por exemplo, maquinária agrícola para ter uma melhor preparação do solo, para ter uma colheita mais rápida daquilo que foi cultivado. Vou usar o agrotóxico, que eu também chamo de defensivo agrícola, que é o fungicida, o inseticida, o pesticida, para de alguma forma as pragas não se proliferarem naquela área de cultivo, para tornar mais resistente aquela área de cultivo em relação a algum tipo de dano biológico que possa afetar aquela produção, e que de alguma forma eu preciso de dinheiro para ter acesso a esse recurso. Fertilizantes químicos que tornam o solo mais fértil sem depender de uma fertilidade natural. Sementes transgênicas, sementes que são geneticamente modificadas, até está entre parênteses, né? Organismos geneticamente modificados, para que tenham um ciclo reprodutivo mais rápido, para que sejam mais resistentes às pragas, para que de alguma forma sejam mais nutritivos, tenham uma aparência mais vistosa e caiam mais no gosto do consumidor. Aí vai muito do interesse do produtor rural quanto ao tipo de semente transgênica que ele vai utilizar. E a gente também pode falar dos sistemas de irrigação, que tornam cada vez menos dependente da natureza aquele espaço a ser agricultável. Quer dizer, eu fico menos dependente de uma proximidade com rede hidrográfica, menos dependente da ocorrência de chuvas com certa regularidade na região onde eu vou plantar. Todas essas tecnologias, de alguma forma, acabam, algumas em maior grau, outras em menor grau, gerando uma produtividade muito mais significativa para a produção agrícola. Quando eu olho para essas tecnologias,
todas elas surgiram com esse intuito da produtividade. E esse intuito da produtividade foi justamente o que marcou a ocorrência do fato histórico que nós chamamos de Revolução Verde. A Revolução Verde, ela representa um conjunto de inovações tecnológicas aplicadas no campo para que houvesse uma maior produtividade agrícola e, de alguma forma, essa produtividade pudesse ajudar a não apenas combater a fome em escala global, mas, ao mesmo tempo, promover uma maior geração de riqueza para aqueles que estão desenvolvendo esses mesmos recursos técnicos. Essa Revolução Verde surgiu num contexto pós-Segunda Guerra Mundial, ou num contexto de Guerra Fria, surgiu dentro dos Estados Unidos e tem esse caráter duplo. Por que um caráter duplo? Porque as empresas que vão investir na evolução dessa Revolução Verde, na expansão dessa Revolução Verde, se tornam empresas extremamente poderosas no fornecimento de insumos agrícolas. E tem um caráter político empregado pelos Estados Unidos, que à medida que eu tenho maior produtividade para tentar combater a fome, eu afasto num contexto de Guerra Fria, e é importante ressaltar isso, num contexto de Guerra Fria, a ameaça da fome, ou tento pelo menos, romper com essa ameaça da fome, e em virtude dessa ameaça da fome, a ameaça de uma revolução contra o sistema ou uma aproximação com o sistema socialista da época na rival União Soviética. Morrinho, é só isso que a gente precisa saber de característica? Não. Essa forma de praticar a agricultura tem diminuído cada vez mais o número de trabalhadores no campo. Porém, os trabalhadores que estão sendo empregados nas fazendas ligadas ao agronegócio são trabalhadores cada vez mais qualificados. Pelo menos com o ensino técnico ligado à agricultura, esses trabalhadores já estão lidando. Quando não, de ensino superior ou ainda mais especializações para planejar melhor essa produção agrícola. Veja que no Brasil, quando eu olho para a agricultura no Centro-Sul em geral, esse modelo é realmente muito pertinente. Morrinho, legal. Então dá para perceber que à medida que a gente tem esse modelo agrícola, a gente tem uma produtividade muito significativa, uma capacidade de exportação cada vez maior, um suprimento de mercado interno cada vez mais interessante. Quer dizer então que não tem problemas? Tem, e é justamente esse conjunto de problemas que a gente precisa analisar, porque é aí que o vestibular gosta de trabalhar o assunto com vocês. Quais são os problemas, quais são as consequências que a gente tem da expansão desse sistema agrícola? À medida que a agricultura se desenvolve, não só nesse, mas principalmente nesse sistema que é muito mais lucrativo, muitas formações vegetais nativas têm desaparecido. E com o desaparecimento dessas formações vegetais nativas, um bioma como um todo, um conjunto de relações ecológicas como um todo, acaba sendo afetado. Não vou ficar viajando muito, vou pensar no Brasil. Quando eu olho para a expansão da agropecuária no Brasil, áreas de Mata Atlântica, de Cerrado, de Floresta Amazônica, hoje inclusive, estão sendo muito degradadas. Isso sem contar as áreas de Caatinga, Mata dos Cocais, região de Mata de Araucárias, Pampas, que também passaram por um histórico processo de degradação. Somado a esse desmatamento, o uso de insumos no agronegócio contribui para que mais água seja consumida em escala global. E olha que interessante, se eu olhar para toda a água que é consumida no nosso planeta, água potável, água doce, 70% de todo o consumo de água que existe no planeta se dá pela agricultura. E quanto mais moderna, e olha a contradição, quanto mais moderna é a agricultura, mais demanda de água ela vai ter. Quer dizer, o desperdício de água vai ser muito grande, a contaminação de água acaba se tornando também muito grande. Eu tenho um consumo maior de agrotóxicos e fertilizantes que contribuem não só para essa degradação da água, mas também para a contaminação do solo, para também a alteração de cadeias alimentares, para desequilíbrio ecológico. E eu tenho também um consumo muito grande de energia. Pô, Morrinho, mas como que vai consumir energia? Não estou falando de eletricidade, galera. Estou falando da energia que faz com que as máquinas possam operar. Seja para produzir os insumos agrícolas, seja as máquinas que operam no campo. Essas máquinas, ao operarem, elas dependem do óleo diesel, que é um derivado de petróleo, e a gente sabe muito bem que o petróleo é um recurso não renovável, que o petróleo e seus derivados contribuem demais para a poluição atmosférica, intensificação do efeito estufa, bem como ocorrência de chuva ácida.
Então veja que o problema é bem amplo quando a gente começa a analisar as consequências desse modelo. Outra coisa que eu acho muito interessante trazer para vocês é que, em geral, no agronegócio, eu tenho uma prioridade muito maior para aqueles gêneros agrícolas que são mais rentáveis. Porque para pensar comigo, se no agronegócio eu dependo muito de capital, eu tenho que fazer dinheiro virar mais dinheiro. Então eu vou plantar aquilo que é mais rentável. Destaco a vocês aí a questão dos biocombustíveis. No Brasil, é muito comum o cultivo de cana-de-açúcar, cultivo de soja, porque o rendimento que isso vai promover ao produtor é muito maior. Veja que o cultivo de alimentos não é algo que tenha tanto destaque, porque justamente tem uma rentabilidade menor para o seu produtor. Outra consequência é que à medida que o agronegócio se desenvolve, e não é só no Brasil, ele gera mais riqueza, e a partir do momento que mais riqueza é gerada, essa riqueza muitas vezes é convertida em mais terras. Ou seja, o proprietário rural ligado ao agronegócio tende a comprar cada vez mais terras. Então eu tendo a perceber uma crescente monopolização dessas terras, uma maior concentração de terras nas mãos de poucos produtores rurais. No Brasil isso é um problema histórico, isso vem aumentando nos países mais desenvolvidos, seja na Europa, seja na América do Norte. E, por fim, eu tenho um aumento da subordinação do campo em relação à cidade. Quer dizer que hoje o produtor rural ele não é um produtor independente, ele não planta aquilo que ele acha que é mais interessante. Ele planta aquilo que exerce ou que exige maior demanda. E quem exige essa demanda? A cidade. Então há uma dependência do produtor rural em relação às demandas da cidade. O produtor vai cultivar aquilo que a cidade vai consumir, seja como alimento, seja como matéria-prima. E pensa que a dependência, a subordinação para por aí? Não. Para que esse produtor rural tenha acesso a esse conjunto de insumos, ele depende também da cidade. Porque é na cidade que eu tenho atividade industrial que vai produzir esses insumos. Então, hoje, o campo virou um anexo da cidade. A cidade passa a dominar aquilo que é produzido no campo e como aquilo vai ser produzido também no campo. Puxa, Morrinho, eu achei que era só parte boa, então, que tinha ligado ao agronegócio. Pois é, veja que dá para fazer essa comparação de pontos positivos e pontos negativos. Como uma reflexão para essa situação, o que eu posso colocar para vocês? Hoje, existe um modelo agrícola, existe um sistema agrícola que vem se colocando como uma resposta ou como uma alternativa a esse modelo da agricultura intensiva de capital, que é a agricultura orgânica, que é a agricultura ligada aos conceitos de ecologia. O que apresenta essa agricultura orgânica? Apresenta, turma, um uso de tecnologias agrícolas muito menos agressivas ao espaço natural, muito menos agressivas aos biomas nativos. Claro que o desmatamento ainda vai acontecer, por isso que eu falei menos agressivo e não agressivo. O que eu posso ter de diferente em relação a essa agricultura orgânica? Dificilmente eu tenho mecanização na produção orgânica. Eu tenho uma colheita manual e um emprego muito maior de pessoas. Dificilmente eu tenho agrotóxico, mas eu tenho um controle de pragas feito através de manejo biológico, de controle de espécies que circulam naquela região. A adubação normalmente é orgânica, não dependendo de fertilizantes químicos. O hibridismo dá lugar a essas sementes transgênicas, um hibridismo através de testes que os próprios produtores vão fazendo de cruza de plantas. A irrigação tende a ser menos intensiva, tende a ser de alguma forma mais dependente da natureza. Aí você vai falar assim para mim, mas Morrinho, essa agricultura orgânica, ela tende a ter uma produtividade menor, né? Com certeza. Isso vai fazer, por conta da produtividade menor, o preço do produto ligado à agricultura orgânica ser um preço relativamente mais alto. E aí é uma situação complicada, porque quando esses preços não são competitivos, o cidadão comum, aquele que tem uma dificuldade muito grande em obter sua subsistência, ele vai ter essa reflexão sobre o impacto social, sobre o impacto ambiental da produção agrícola? Claro que não. Ele vai olhar de cara o quê? Para o preço da mercadoria. E em termos de preço, a situação
acaba sendo muito mais vantajosa para o agronegócio do que para a agricultura orgânica. Joia? Pensando em áreas onde o agronegócio acaba sendo dominante, vamos olhar para os Estados Unidos, bem como para o continente europeu. Observando o espaço rural nos países centrais, tenho inicialmente como se desenvolve a agricultura dentro dos Estados Unidos. Há uma peculiaridade nesse país em que essa agricultura ela se desenvolve num sistema de cinturões agrícolas que nós também chamamos de belts. E aí os vários belts têm qual característica? Uma produção específica de acordo com as condições de solo, com as condições climáticas do espaço norte-americano, buscando nessa região, portanto, uma maior produtividade. Se estivéssemos nos anos 90, pediria para que vocês decorassem esse mapa com todo o esforço do mundo. Mas hoje o contexto é diferente dos vestibulares. Hoje, esse tipo de questionamento é cada vez menos comum. Talvez isso possa aparecer em vestibulares para quem presta medicina em faculdades particulares, porque nas universidades públicas em geral, assim como no Enem, esse tipo de cobrança acaba não sendo relevante. Mesmo assim, quero mostrar para vocês quais são os principais belts. O primeiro belt que eu tenho aqui, pintado num tom de verde um pouquinho mais escuro, um verde intermediário, vai. Bem que não é escuro aqui, esse daqui é um pouco mais claro perto dos outros verdes. Então vamos lá, corrigindo. O primeiro belt que a gente vai analisar nesse tom de verde um pouquinho mais claro é um belt que nós chamamos de Dairy Belt ou Green Belt. Os dois nomes são aceitos. Dairy Belt tem a ver com a produção de laticínios. Green Belt tem a ver com a produção de hortifruti granjeiros. E por que são produzidos nessa região? Porque como a gente já estudou quando a gente conversou sobre industrialização, é nessa região do país que a gente tem uma grande megalópole, que é a megalópole Boswash. É nessa região dos Estados Unidos que a gente tem uma outra megalópole, que é a megalópole Shipits. Esses produtos ligados a hortifruti granjeiros ou laticínios são produtos que se deterioram, muito rapidamente. Então, eles precisam ser produzidos em grande escala, perto de suas áreas de consumo. Então, isso é o que justifica esse cinturão agrícola. O segundo cinturão agrícola para a gente analisar é o cinturão que vai aparecer mais ao sul do território dos Estados Unidos, nesse segundo tom de verde, onde a Flórida acaba aqui se destacando. Nessa região, a gente tem o Fruit Belt, cinturão das frutas tropicais. O grande destaque aí vai para a produção de laranja, que é um produto que concorre diretamente com a laranja brasileira. Em roxo, um pouquinho mais ao norte do Fruit Belt, temos um cinturão de importância histórica nos Estados Unidos, que é o Cotton Belt, que é o cinturão do algodão. Para quem gosta um pouquinho de história, deve lembrar que o sul dos Estados Unidos foi escravocrata, no momento em que ainda era colônia do Reino Unido, e que nessa região predominavam as plantations de algodão. Então, o algodão permanece muito forte ainda nessa região. O quarto cinturão para a gente analisar, na minha opinião, é o mais importante de todos, que é esse demarcado na cor em amarelo, acabei fazendo um garranchozinho aqui, que é o cinturão do milho, que a gente chama de Corn Belt. Milho nos Estados Unidos não apenas abastece a indústria de ração animal, mas abastece também a produção de etanol. Então, enquanto a gente produz etanol a partir da cana, os americanos produzem etanol a partir do milho e misturam esse etanol à sua gasolina para que o produto final, o combustível final, seja um produto menos agressivo ao processo de intensificação do efeito estufa. Nessas áreas que estão representadas na cor laranja, que eu aponto aqui com as setas em preto, são áreas de produção de trigo, que nós chamamos de Wheat Belt. Wheat Belt, trigo. Wheat, na verdade, trigo. O trigo que é produzido em áreas de clima um pouquinho mais frio, ao norte do país, principalmente durante a primavera. E quando o inverno chega, ele passa a ser produzido um pouquinho mais ao sul do território norte-americano. Tudo isso por conta do rigor climático. Toda essa extensa área que aparece num tom de rosa, que eu estou fazendo um xizinho no mapa, é uma área dedicada à atividade da pecuária. A gente chama essa região de Ranching Belt. E por fim, no estado da Califórnia, a gente tem uma área dedicada à fruticultura irrigada, onde se destaca o cultivo de uvas voltado à produção de vinho. Repito, não há necessidade de memorização disso, porque não é mais um tema tão recorrente nos vestibulares. Saindo dos Estados Unidos e indo para o continente europeu, a gente percebe que não existem belts, mas que, de alguma forma,
essa produção agrícola tem muito a ver com a condição climática. E o que eu faço aqui? Eu ignoro esta região mais ao norte da Europa, porque as condições climáticas desfavorecem a produção agrícola. E divido o continente europeu em duas grandes porções. Opa, acabei exagerando nessa linha. Numa porção mais ao norte, ligada a um clima temperado, que eu pinto aqui numa cor em verde, e uma outra região que eu vou pintar em roxo, mais ao sul, de clima mediterrâneo. Ao norte, nessa região de clima temperado, o que eu vou encontrar? Grande cultivo de cereais, trigo, centeio, cevada, aveia, cultivo de batatas, que é a base da alimentação do europeu, cultivo de girassol, da qual eles produzem óleo, que muitas vezes é usado na preparação de alimentos. Já ao sul, na região de clima mediterrâneo, que é um clima mais quente que a gente tem na Europa, eu tenho a produção de uvas, de oliveiras, produção de azeite, de azeitona, e eu tenho também cultivo de frutas cítricas. De novo, é um conteúdo muito específico que não tende a aparecer tanto nos seus vestibulares. Beleza? Então, essa é a caracterização da agricultura nas regiões mais desenvolvidas do planeta, em especial Estados Unidos e continente europeu. Agora, a gente tem que olhar para o mundo pobre. A agricultura praticada no mundo subdesenvolvido, ela pode se desenvolver com base em 3 sistemas, que podem coexistir com os outros sistemas que nós já analisamos. Quais são esses 3 sistemas agrícolas? O de plantation, o de jardinagem e a agricultura de subsistência. Nós vamos começar pelo sistema de plantations. O sistema de plantations é o primeiro sistema que a maior parte dos alunos tem contato quando se fala sobre agricultura. E não é nem na geografia, e sim dentro da história, principalmente no início de estudo da história do Brasil. Falar desse sistema agrícola é falar de um sistema agrícola que é típico de países subdesenvolvidos, em especial aqueles que foram colonizados pelos europeus, porque foi um sistema pensado na Europa para maximizar os resultados do processo de exploração colonial, que a gente encontra em muitos países latino-americanos, inclusive no Brasil, em muitos países africanos, principalmente ao longo do litoral, e em muitos países da Ásia, em especial no sul e no sudeste asiático. Veja que hoje ainda existe plantation, mas em áreas agrícolas que não foram modernizadas nessas mesmas regiões. E o que marca o sistema agrícola de plantation? Vamos pensar. Se o europeu queria maximizar o resultado da exploração colonial, ele vai organizar esse sistema agrícola numa divisão das propriedades em latifúndios, que são grandes propriedades agrícolas, que vão ser de propriedade ou pelo menos de posse de pessoas ligadas a essas metrópoles europeias. Hoje prevalece esse modelo com os latifúndios. Nesses modelos de latifúndios, turma, nós vamos encontrar o predomínio de produção de gêneros tropicais em monoculturas. Por que esse tipo de caracterização? Porque a ideia dos europeus era levar esses produtos para a Europa. Ou seja, eu tenho uma monocultura voltada à exportação. E por que de gênero tropical? Porque é o tipo do gênero, que não aparece no continente europeu. Então, esses gêneros tropicais, ou desses gêneros tropicais, o que a gente pode destacar? A gente pode pensar na produção de cana, que era voltada à produção de açúcar, produção de café. Podemos pensar em outras regiões do mundo com produção de milho, com produção de soja, tudo para atender às necessidades dos grandes mercados, principalmente no continente europeu. No que diz respeito ao emprego de mão de obra, você está acostumado com a história em pensar em mão de obra escrava. De fato, quando foram introduzidas essas plantations dentro das áreas coloniais, a mão de obra empregada foi escrava. Mas hoje a gente não pode falar disso. Talvez a gente possa falar de uma condição análoga à escravidão. Portanto, uma mão de obra que é numerosa, barata e pouco qualificada. E que muitas vezes troca o trabalho por uma condição de moradia, por uma condição de alimentação, e que infelizmente ainda aparece no território brasileiro, em especial em áreas agrícolas da região norte, nordeste e centro-oeste. Quer dizer que não aparece no sul e sudeste? Claro que aparece.
mas aparece numa quantidade muito menor, até porque não só a fiscalização é maior, mas eu tenho toda a sociedade podendo se mobilizar de uma maneira mais intensa se isso vier a acontecer. Tá joia? Então, esse é um sistema bem fácil aí da gente guardar. O segundo sistema para a gente analisar é o sistema de agricultura de jardinagem. Muito comum no continente asiático, em especial nos países do sul e do sudeste. Então, eu posso pensar na Índia, Bangladesh, Laos, Camboja, Vietnã, Malásia, Filipinas, todos países, turma, de clima tropical de monções, países que têm um relevo bastante acidentado, que é o que vai ser uma característica muito marcante dessa agricultura de jardinagem. Porque boa parte dessa agricultura acontece aonde? Em áreas marcadas por vales de rios e principalmente por encostas íngremes, como você pode perceber nessa imagem. Nessa imagem, originalmente, o que eu tinha? Uma área de uma declividade muito significativa e que, de alguma forma, foi usado um recurso técnico, que a gente chama de terraço, para evitar que essa área ficasse sujeita à erosão. Então, é como se eu tivesse grandes curvas de nível que diminuíssem a velocidade do escoamento superficial da água. E com a água circulando nessa região numa menor velocidade, o que vai acontecer? A erosão ela vai ser muito menor. E essa água acumulada nos terraços, ela pode ser usada, e ela é usada para a irrigação da agricultura. Destaque aí para a produção de arroz nessa região. Quanto ao tamanho da propriedade, não há uma definição precisa. Existem áreas de jardinagem com maior propriedade e com menor propriedade. Essa não é uma característica marcante. Falo do uso de técnicas tradicionais. O que eu quero dizer com isso? Não dá para pensar em máquinas no campo, tá? Até porque o relevo tem uma declividade muito grande, é uma estrutura relativamente frágil. Também não dá para pensar numa grande capitalização. Então, não tem o uso intenso de fertilizantes, de agrotóxicos, não tenho sistemas de irrigação modernos, não tenho tanto uso de transgênicos. Eu dependo muito mais de técnicas tradicionais. Então, do hibridismo, da dependência da chuva, da dependência do trabalho manual. E pensando nesse trabalho manual, acho muito importante que ele realmente seja realizado nessa região. Porque quando a gente olha para a demografia do sul e do sudeste asiático, a gente está falando de uma região extremamente populosa do nosso planeta. E que boa parte dessa população ainda vive no campo. Então, que bom que ainda existe um sistema que consegue empregar essa população na zona rural. Tá certo? Imagine se esse processo, se essa região onde a jardinagem é muito comum, se transformasse numa área de agronegócio. Quantas pessoas não perderiam o emprego no campo? Quantas pessoas não se viriam a ser obrigadas a se deslocar para a cidade? E o quanto não seria caótico isso no ponto de vista do espaço urbano? Seria aquela situação que a gente vê muito acontecer nos países emergentes de macrocefalia urbana, de um inchaço da população nos espaços urbanos e de um crescimento muito grande dos problemas sociais e ambientais urbanos. Por fim, uma última característica que eu acho legal marcar para vocês é que essa produção, em geral, abastece o mercado interno. É uma produção, como eu disse, de arroz, que é um instrumento muito importante, que é um alimento muito importante no dia a dia da população dessa região. Ô Morrinho, quer dizer então que quando eu olho para um país como a Índia, eu tenho a convivência da jardinagem com as plantations e com o agronegócio? Exato. Plantations e agronegócios muito mais voltado para abastecer as necessidades industriais e do mercado externo, e as áreas destinadas à jardinagem nos vales dos rios ou nas encostas íngremes, muito mais voltado para as necessidades do mercado interno. Beleza? Para a gente fechar, vamos falar da agricultura de subsistência. É muito comum, quando a gente caracteriza a agricultura de subsistência, as pessoas imaginarem essa agricultura apenas como uma forma de produzir para garantir a própria alimentação. E não é somente isso. Ao falarmos de uma agricultura de subsistência, essa subsistência ela não é simplesmente alimentar, é uma subsistência econômica. Ou seja, quando eu olho para a prática de agricultura de subsistência, eu tenho uma agricultura que visa principalmente a produção de alimentos, e aí a gente tem uma contraposição
a uma agricultura moderna ligada ao agronegócio que prioriza a produção de matérias-primas e que essa produção de alimentos ela serve tanto para satisfazer a necessidade do produtor e sua família, por isso que muitas vezes a agricultura de subsistência é chamada de agricultura familiar, mas também de satisfação alimentar do mercado local. Ou seja, eu tenho esse alimento produzido não só para minha família, mas também para vender junto ao varejão, junto ao mercado local, um supermercado local, para vender na feira e desse dinheiro garantir o sustento da minha família e as minhas necessidades materiais realizadas. Mas não é só isso, óbvio, que vai caracterizar a agricultura de subsistência. Em geral, essa agricultura de subsistência é realizada em pequenas propriedades, até porque a capacidade financeira desse produtor é um pouco mais restrita. Também temos como características a existência de um trabalho predominantemente familiar na agricultura de subsistência, que é um trabalho não assalariado. Ou seja, por mais que a família trabalhe no campo e que esse trabalho de alguma forma gere riqueza, essa riqueza ela não é convertida no pagamento de salário do chefe ou da chefe da família para o seu companheiro, para a sua companheira, para os seus filhos, sobrinhos, primos ou demais parentes. A própria família se sustenta financeiramente com a riqueza advinda daquela produção. Outra característica marcante é que, como é uma agricultura menos capitalizada, ela depende muito mais das forças da natureza. Quer dizer, então, que eu não vou ter intensamente a utilização de fertilizantes, de agrotóxicos, de maquinária agrícola, não tenho uso muito intenso de transgênicos, não tenho uma irrigação sistematizada, bem organizada. Mas é óbvio, né, que à medida que esse produtor, que a sua família, tiver uma condição financeira relativamente melhor, que puder pouco a pouco aí desenvolver a sua produção, ele pode comprar uma máquina agrícola e empregar, um pivô de irrigação agrícola, pode de alguma forma comprar sementes transgênicas buscando uma produtividade maior, ou um fertilizante, ou um agrotóxico. Não é regra, não é rígida, a gente tem que levar em consideração as diferenças entre as várias famílias de composição de renda, de acesso à terra também. Última característica importante que eu gosto de passar é que nesse tipo de agricultura de subsistência há duas práticas relativamente frequentes: a prática de parcerias e a prática de arrendamento. Muitos agricultores de subsistência utilizam dessas práticas para ter acesso à terra. Então, o que é um sistema de parceria? Esse produtor ligado à agricultura de subsistência procura alguém que seja proprietário de terra e propõe uma parceria nesse sentido. Qual seria a parceria? Alguém entra com a terra, normalmente o dono daquela terra, enquanto que esse agricultor entra com os instrumentos técnicos. Dos resultados obtidos, há uma partilha desses resultados, da lucratividade ou a socialização dos prejuízos, que é diferente do arrendamento. O arrendamento é como se fosse um aluguel. Então, o agricultor de subsistência, ele procura alguém que tenha a terra e pergunta se essa pessoa pode arrendar a terra para ele, pode alugar a terra para ele. Ao alugar essa terra, ele tem um contrato estabelecido por um determinado tempo, que à medida que a sua produção acontecer, seja ela rentável ou não, ele tem esse compromisso assumido de pagar pelo uso da terra. Tá? Então, são características que são muito comuns de aparecer no mundo subdesenvolvido, mas que não é restrito também ao mundo subdesenvolvido. Existem algumas poucas propriedades agrícolas, no mundo desenvolvido em que isso também pode acontecer. Joia? Para a gente finalizar a nossa aula, quero trazer aqui uma informação importante, uma observação importante. No continente africano, em especial nessa região do Sahel, a agricultura de subsistência ela passa a ser denominada também como agricultura itinerante, porque os produtores rurais dessa região plantam para garantir sua subsistência, mas não têm técnicas adequadas para que isso aconteça. Então passa a ter um caráter itinerante, que à medida que o solo vai se desgastando, que a produtividade vai caindo, esse produtor se desloca para uma outra região. E esse processo vai acontecendo frequentemente, deixando quais marcas? Deixando a marca do terreno que foi degradado, deixando a marca da queimada que aconteceu no local, que a gente chama de coivara, deixando a marca de muitos conflitos pela posse de terras,
porque esses produtores rurais nem sempre são os proprietários, mas apenas aquelas pessoas que usam a terra de alguém e que acabam sendo pessoas nômades dentro desse espaço. Muito pouco comum de ser abordado, mas acho aí um conteúdo pelo menos interessante de trazer aí para vocês nesse momento. Beleza? Queridos, muito obrigado pela atenção de todos. Mandem bala nos exercícios, continuem se cuidando. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.